Sejam bem-vindos à videoconferência SICAD, o Drug Checking como ferramenta para lidar com a anarquia dos mercados de drogas, que será dinamizada por Daniel Martins, Helena Valente e João Matias. A moderação desta sessão está a cargo de Paula Franco, em substituição de Carlos Coleto, que por questões de saúde não pode estar entre nós. Para dar início à videoconferência do SICAD, temos entre nós o Dr. João Golão, Diretor-Geral do SICAD e Coordenador Nacional, a quem saúde e passo desde já a palavra. Muito bom dia, Dr. João Golão. Muito bom dia, muito obrigado, Lúcia, e muito bom dia a todas e a todos, os participantes e, em particular, aos membros do painel, a quem quero agradecer a disponibilidade para estarem connosco. Nós temos aqui um painel de alta qualidade, com a Helena Valente e o Daniel Martins, da Cosmicare, com o João Matias, do Observatório Europeu, e com a Paula Franco, como já foi dito, tem um particular interesse por este tema, mas foi apanhada, um bocado à última da hora, pelo tal impedimento que já foi referido do Carlos Coleto. Carlos Coleto, a quem eu aproveito, não sei se ele consegue estar connosco ou não, mas aproveito para lhe mandar um abraço e votos de rápidas melhoras. Nós retomamos hoje as videoconferências do SICAD, muito animado. Bom, por um lado, as circunstâncias remetem-nos à continuidade deste formato, que apesar de tudo, mesmo que quando as circunstâncias forem ultrapassadas, esperemos que isso possa acontecer em breve, é um formato que se tem revelado extremamente útil e eficaz. Nós tivemos uma avaliação das videoconferências SICAD durante o ano de 2021, que foi publicada no nosso site, mas eu aproveitava para dizer que tivemos durante o ano 2021, nas diversas videoconferências, tivemos 2.108 participantes que fizeram uma avaliação muito positiva. Tivemos 1.265 participantes no inquérito, no questionário de avaliação, e 85% das pessoas que responderam ao questionário consideraram a pertinência dos temas, 85% a pertinência muito boa, a qualidade dos conteúdos 78% muito bom também, 20% bom, e recomendariam as videoconferências do SICAD 92% das pessoas que participaram. Portanto, isto anima-nos a continuar a explorar este formato e, sendo esta a primeira videoconferência deste ano, ainda vamos a tempo de poder desejar a todos um ano bem melhor do que o anterior, embora não esteja a começar de forma muito animadora, mas vamos esperar que as coisas possam ser ultrapassadas. Com esta videoconferência, tem este título, o Drug Checking, como ferramenta para lidar com a anarquia dos mercados de drogas, pretende-se dar a conhecer as características e os propósitos desta resposta, como funciona, pretendemos conhecer os resultados alcançados, o enquadramento que tecnicamente suporta e justifica o seu funcionamento, como é enquadrado pelo Observatório Europeu. E será seguramente muito interessante compreender a mais-valia para os cidadãos e a comunidade desta abordagem, que conta com o apoio do SICAD no âmbito do PORI. Pensamos uma resposta que deve ser tornada mais disponível, de forma mais alargada, mas vamos aqui discutir qual é a verdadeira utilidade, para que serve, como é que nos pode orientar para a ação. E por isso eu ficava por aqui agradecendo aos nossos oradores e desejando a todos uma excelente videoconferência. Como foi dito pela Lúcia, haverá um período de perguntas e respostas que ocorrerá através do chat ou do... Não sei se é exatamente isso, Lúcia, é no chat que as pessoas devem fazer as perguntas, não é? Sim, é no chat. É mais fácil de ver. Obrigada. E, portanto, eu saía de cena para já
e passava a palavra à Paula Franco para que, enfim, para que introduza o tema e que convide os nossos oradores para as suas apresentações. Muito obrigado, uma excelente videoconferência para todos. Muito obrigada também, muito bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados, muito obrigada também por terem vindo, volto a repetir. Isto é um tema realmente importante e é interessante explorá-lo, discuti-lo, ele é polémico, nós sabemos, e mais uma razão pela qual será importante desconstruir e aprofundar o conhecimento que temos sobre, e cada vez temos mais, não é? E aquilo que a Helena, o Daniel e o João nos vão trazer, vão nos permitir perceber a pertinência desta ferramenta, desta estratégia, desta resposta. Eu vou fazer uma breve, entretanto, vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, para ficarem a conhecê-los um bocadinho melhor. O Daniel é químico, trabalha na área da redução de riscos há mais de 10 anos, é membro da Associação Cosmic Care, fundador, onde coordena o Serviço de Drug Checking. Temos de dizer que também o Daniel é um pioneiro nesta área em Portugal. Atualmente é também investigador do Centro de Investigação em Química da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde está a desenvolver um projeto de doutoramento na área das novas substâncias psicoativas. A Helena Valente é psicóloga, pós-graduada em Direitos Humanos pela Escola de Direito da Universidade do Minho e doutorada em Psicologia na Faculdade doutoranda em Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com foco na avaliação dos serviços de drug checking. O seu doutoramento tem como base o estudo destes serviços. A Helena trabalha desde 2004 com pessoas que usam drogas e atualmente é também membro da Associação Cosmic Care, fundadora desta associação, onde faz supervisão científica e técnica. Helena é também, igualmente com o Daniel, pioneira na intervenção em drug checking em Portugal. O João Matias é epidemiologista, é formado pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Em 2004 integrou o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência na Unidade de Saúde Pública como analista científico. Ele é responsável pelo indicador epidemiológico de prevalência e padrões de uso de drogas, abordando tópicos como o uso de drogas em ambientes noturnos, a análise de águas residuais e o drug checking. Trabalhou também no United Nations Office on Drugs and Crime, no ONU-DC em Viena, como analista no mercado de drogas. Eu vou rapidamente só reforçar aquilo que a Lúcia já disse relativamente aqui às regras da sessão. Nós vamos ter assim, uma primeira parte onde os nossos convidados nos vão fazer as suas apresentações e vamos reservar um momento de discussão no final, que será muito dinamizado também, e o propósito é esse, pelas perguntas que nos quiserem colocar. Para esse efeito podem utilizar o chat, através da pergunta escrita, ou da observação, ou de alguma coisa que queiram ver esclarecido de alguma forma mais específica, e nós vamos depois também estar atentos às questões que possam surgir de forma oral. A Lúcia já explicou como é que podem aceder a essa possibilidade de fazer as perguntas dessa forma, ou a participação dessa forma. Portanto, contamos também muito com a vossa participação para podermos ter aqui uma sessão mais dinâmica que vai ao encontro também daquilo que são as vossas questões e reflexões acerca do tema. Eu desde já passo a palavra ao Daniel e desejo a todos uma boa sessão e obrigada. Muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer ao CICAD este convite, para mais uma vez estarmos aqui a falar sobre drug checking, cumprimentar os meus colegas de painel e também aproveito para mandar um abraço ao Carlos Coleto, que sei que também está com pena de não estar presente aqui neste evento, que também é um tema que lhe é muito, muito querido. Então, eu vou começar a minha apresentação por fazer uma breve... Não sei se já conseguem ver. Já conseguem ver? Sim. Uhum. Vou fazer uma breve apresentação da Cosmic Care, para quem ainda não nos conhece, e posteriormente divulgar
alguns dos resultados que tivemos no ano passado. Então, a Cosmic é um projeto que existe desde 2006, foi incubado no Boom Festival e foi registado como uma associação em 2016. A premissa do nosso trabalho é que nós assumimos que as pessoas consomem drogas e que vão continuar a consumir drogas. Desta forma, o nosso compromisso é promover estratégias que reduzam os potenciais riscos associados ao consumo. A nossa intervenção passa por providenciar informação sobre drogas, sobre os efeitos, as doses, fazer uma breve intervenção motivacional. Depois temos disponíveis uma consulta de apoio psicológico e de redução de riscos. Distribuímos materiais de redução de riscos, como kits de sniff, e temos disponível um serviço de drug checking, que será o foco desta apresentação. Então, o nosso trabalho começou no Boom Festival. O drug checking, nós iniciamos por ter um laboratório móvel, que era montado no local dentro de um contentor. No entanto, desde 2019, através de um apoio do CICAD e com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa, temos um serviço permanente na Penha de França, que funciona todas as terças e quartas-feiras, a partir das 4 da tarde até às 9 da noite. Então, o que é o drug checking? É um serviço que permite os utilizadores analisarem quimicamente as suas amostras e conhecer quais são os componentes das substâncias que pertencem ou potencialmente pretendem consumir e, posteriormente, receberem esse resultado acompanhado de aconselhamento especializado. Nos últimos 3 anos, incluindo com as amostras que recolhemos em festivais, analisamos cerca de 1.400 amostras. Como é que funciona? Os utilizadores cedem uma pequena amostra das suas substâncias, que será destruída durante o processo de análise, e posteriormente, ou seja, nós recolhemos a amostra às terças e quartas e normalmente à sexta-feira conseguimos providenciar os resultados. As técnicas analíticas que utilizamos, já tivemos a oportunidade de falar sobre elas, ou seja, reagentes colorimétricos, cromatografia em camada fina. No entanto, no último ano, tivemos aqui algumas novidades. Conseguimos, através de um apoio extraordinário do CICAD, adquirir um FETIR, que é um equipamento que nos permite identificar novas substâncias psicoativas através de uma biblioteca de espectros, ou seja, através de uma base de dados, e uma parceria que conseguimos estabelecer com o Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas do Instituto Egas Muniz. Esta parceria é muito importante para nós, pois permite-nos aceder a técnicas como cromatografia gasosa, que nos dá uma potência de análise muito maior do que tivemos até este momento. Hoje aproveitamos este evento para divulgar o nosso relatório anual, onde estão resumidos todos os resultados que obtivemos no ano passado. Podem consultar o relatório aqui neste link. Eu penso que a doutora Lúcia irá também publicar o link no chat. Eu vou apenas, nesta apresentação, destacar os resultados que penso que sejam os mais interessantes, mas depois quem quiser ir em profundidade poderá consultar o relatório. Ou seja, aqui neste passo a apresentar os resultados. Neste gráfico, nós no último ano analisamos cerca de 240 amostras, e aqui é a expectativa dos utilizadores em relação à identidade da amostra a quando é entregue. Vemos que a maior parte das amostras, as expectativas dos utilizadores era MDMA, seguidamente de cocaína e LSD. Isto, de alguma forma, pela primeira vez, a cocaína aparece em segundo lugar. Normalmente, o maior volume de amostras era MDMA, seguido de LSD. E provavelmente esta inversão de resultados deve-se à situação pandémica que estamos a viver, em que, tal como outros relatórios indicam, houve uma diminuição do consumo de psicodélicos
e um aumento do consumo de estimulantes. Então, de alguma forma, isto vai de encontro ao que tem sido publicado também por outras organizações, nomeadamente o MCDDA. Aqui podemos ter uma visão global já dos resultados das análises. A verde, temos aqui a barra a verde, em que apenas é detectada a substância esperada, a amarelo, a substância esperada mais outras substâncias, e a vermelho, em a substância esperada não foi detectada. Vemos que o MDMA, o LSD, a ketamina e o 2CB, a maior parte das amostras que analisamos temos apenas a substância esperada. No entanto, a cocaína e a anfetamina têm uma grande percentagem de adulteração ou em que a substância não foi de todo detectada. Aqui temos os resultados da quantificação das pastilhas de MDMA, que é ou seja, um tipo de análise que nós também só iniciamos em 2019. E estes dados, de alguma forma, são os dados que nos preocupam, porque aqui na linha verde vemos qual é a dose máxima recomendada por sessão por noite, que está entre os 125 e 150 miligramas. No entanto, vemos que a média das doses que nós detectamos nas pastilhas está perto dos 180 miligramas. E vemos que a maior parte das pastilhas que nós analisamos está acima da dose recomendada. De igual forma, também nas pastilhas, no MDMA, não nas pastilhas, no MDMA em cristal, lançamos em janeiro deste ano, há cerca de 2 semanas, um alerta, depois detectamos 2 catinonas presentes no MDMA. Estas catinonas potencialmente apresentam mais riscos do que o consumo de MDMA. No que toca à cocaína, vemos que uma grande percentagem da cocaína estava adulterada, e aqui neste gráfico em baixo vemos que a maior parte, o volume maior de adulterantes foi com cafeína, com fenacetina, que é um antipirético, e o levamisol. De alguma forma, a fenacetina e o levamisol são potencialmente também mais tóxicos do que a própria cocaína. No que toca ao LSD, vemos que a maior parte do LSD que analisamos era realmente LSD. No entanto, é destacar a detecção de uma fenitilamina, o N-BOM, que é um composto que já circula desde 2012 e que, ao contrário do LSD, que durante décadas nunca não foi envolvido ou não foi relacionado com a morte ou intoxicação grave após o seu consumo, nas últimas décadas há dezenas de relatórios que associam o consumo de N-bombs ao LSD. Ou seja, de alguma forma, a introdução desta substância, ou seja, a introdução desta substância tem levantado problemas às próprias autoridades, primeiro pela dificuldade da sua detecção, e depois porque, de alguma forma, os utilizadores, quando vão com a expectativa de consumir LSD, o seu efeito é um pouco diferente e mais intenso. A Cosmic Care também tem investido na monitorização, ou seja, não é a sua atividade ou o seu objetivo principal, mas de alguma forma verificamos que podemos dar esse contributo, visto que estamos a aceder a amostras que de outra forma não seriam acedidas. Nós integramos o TEDI, que é o Trans-European Drug Information, que penso que o meu colega, o João Matias, irá falar mais à frente, e sempre que detectamos uma nova substância, esta é reportada ao ponto focal, que neste caso é o CICAD. Nos últimos tempos temos também apostado em novas formas de monitorização. Estamos com o Observatório Europeu a desenvolver um projeto de análise de amostras biológicas, nomeadamente de cabelo, como uma forma de monitorização.
e já iniciamos também a análise de material de consumo de heroína e de base de cocaína ou crack. No futuro, estamos também a planear a análise da amostra de cannabis, que penso que ainda este ano conseguiremos implementar, e através de um projeto, o projeto RIDE, financiado pelos bairros saudáveis, iremos também continuar a análise de amostras de heroína e de crack. Ou seja, quais são os pontos-chave dos resultados? A dose média do MDMA é muito acima do recomendado. Detectamos o aparecimento de substitutos do MDMA que são potencialmente mais tóxicos. A detecção de derivados de N-bomb, de fenitilaminas, vendidos como LSD, e a elevada adulteração da cocaína. Ou seja, qual é a conclusão que nós conseguimos tirar disto? Portugal é verdade, deu um grande passo quando descriminalizou o consumo das drogas. No entanto, esta descriminalização não aborda o mercado da oferta. Ou seja, a qualidade das drogas, de alguma forma, não é monitorizada. Isto leva-nos a pensar que descriminalizar não é suficiente. Pensando, por exemplo, no caso do MDMA, que nos últimos anos teve um interesse renovado e dezenas de estudos foram publicados sobre a aplicação médica desta substância, conseguimos perceber que, inclusive, a própria FDA aprovou o seu uso nos Estados Unidos, e hoje conseguimos saber que numa dose abaixo de 150 miligramas, a toxicidade do MDMA pode ser equiparável a fármacos que temos hoje no mercado. No entanto, a desregulação deste mercado faz com que apareçam no mercado informal formulações com 180, 200 ou, inclusive, nós já detectamos com 250 miligramas. Ou seja, desta forma, a política de drogas torna-se perniciosa. Ou seja, nós já sabemos que abaixo de uma certa dose a substância pode ser menos arriscada. No entanto, a proibição tem forçado o aparecimento de formulações mais perigosas. Desta forma, nós acreditamos que apenas a regulação dos mercados vai conferir o direito às pessoas que consomem drogas. Muito obrigado, e depois, posteriormente, se alguém tiver dúvidas, estarei aqui para o debate. Não te estamos a ouvir, Paula. Agora sim. Sim. Muito obrigada, Daniel, pela tua apresentação. Trouxeste aqui questões realmente muito pertinentes que têm a ver com a política de drogas, não é? Não apenas o drug checking como uma resposta em si mesma, mas também o conhecimento que nos traz, não é? Que também revela a sua pertinência, não é? Tudo aquilo que disseste relativamente àquilo que são os resultados do vosso trabalho indica-nos claramente a importância de fazer drug checking. Mas por outro lado também nos dá conta precisamente da relação que isto tem com as políticas de drogas de uma forma mais ampla, não é? Então, é uma discussão que continua em aberto e que temos que continuar a ter, não é? E no sentido de realmente promover mudanças que sejam mudanças mais concretas e mais que vão mais ao encontro realmente da realidade e das necessidades das pessoas. E eu acrescentaria que realmente a questão do MDMA e da quantidade, não é? por unidade que circula, é uma tendência europeia, e não sei se é apenas europeia, não é? Isso tem-se verificado também noutros países e realmente é de facto assustador pensarmos que uma unidade contém quase o dobro daquilo que é suposto conter e os riscos que isso traz, não é? Para a pessoa que consome sem saber que a quantidade é aquela, pensando que é outra. Pronto. Sim, sim. E por exemplo, no final do ano passado, no Reino Unido, foi detectada uma pastilha com 400 miligramas de MDMA, são quase 4 vezes
a dose recomendada. E em Portugal não é conhecido o número de mortes que existe ou que está relacionado com o consumo de MDMA, mas, por exemplo, no Reino Unido esse dado é cerca de 90 pessoas, a maior parte delas jovens e muitas delas muito jovens, está relacionado com o consumo destas pastilhas, ou seja, que tem uma dose muito superior àquela que é recomendada. Não se percebe muito bem o porquê de aparecerem estas pastilhas, mas nós sabemos que é porque o mercado não é regulado, não? Ou seja, de alguma forma não há ninguém a gerir a produção e a distribuição destas substâncias. Obrigada, Daniela. Eu agora vou passar a palavra à Helena. Nos vai falar um bocadinho de uma perspectiva mais do perfil do consumidor e dar-nos também um bocadinho conta da história do drug checking, como é que esta ferramenta aparece e como é que ela se tem desenvolvido. Olá, Paulo. Eu estou aqui com dois problemas neste momento, ou seja, as obras voltaram, portanto, eu não sei se vocês me conseguem ouvir com alguma qualidade, porque estou aqui com um som de fundo bastante intenso, mas não sei se é muito perturbador para quem está Não se ouve, Não? Ah, incrível. ouvimos-te bastante bem. Eu, pelo menos, ouço bastante bem. Ótimo. E outra coisa é que eu estou aqui a fazer a partilha do meu ecrã e aparece-me o loading file, mas depois ele aparentemente nunca carrega, ou seja, ele diz que está a carregar, mas depois não acontece nada. Vocês não estão a ver nada, pois não? Não, Não. na apresentação não. Ou seja, ele diz que está a carregar, mas depois por algum motivo ela não carrega. Eu, no sentido de solucionar isto, ia perguntar. Envie para mim. Era isso que eu ia dizer, ia enviar para si ou para o Daniel. Sim. Tentava resolver a questão desta maneira, mas eu posso ir falando para também não estarmos a atrasar mais isso. Ou seja, o ideal era ter o suporte, mas se ele não for possível, também não será por aí. Já estou a enviar. Já lhe enviei, Lúcia. Não sei se já chegou, mas Ainda não chegou, mas deve estar a chegar. vamos chegar. Eu, se calhar, para não roubar mais tempo, depois, se houver oportunidade de mostrar, eu mostro. Se não houver, também não será por aí. Começava então também por dizer bom dia a todos e a todas que tiraram parte da sua manhã para estar aqui, para estar connosco. Queria agradecer em especial o convite ao CICAD, aqui nas pessoas da Lúcia, da Paula, do Dr. João Golão, mas também ao Carlos e à doutora Alcina Ló, que tiveram a generosidade de nos convidar para falarmos também um bocadinho sobre o nosso trabalho e aquilo que temos feito. Para mim é um gosto estar aqui a discutir o papel dos serviços de análise de substâncias enquanto respostas essenciais de saúde pública, principalmente pegando naquilo que o Daniel disse no final da sua intervenção, num contexto proibicionista, como aquele que nós vivemos há mais de 100 anos, tornam de facto este tipo de respostas muito importantes e muito pertinentes para preservar a saúde e a segurança das pessoas que consomem drogas. No que diz respeito ao trabalho da Cosmic Care e no que diz respeito às análises, o Daniel acho que já falou sobre isso, e depois, se houver dúvidas, eu penso que no final teremos a oportunidade de voltar aí, e portanto não me alongaria muito sobre isso. Eu iria aproveitar para falar um pouco mais daquilo que para mim eu vejo como o mais relevante e o mais interessante que os serviços de drug checking têm para nos oferecer, para além da análise química, e que o torna de facto um instrumento muito privilegiado no que diz respeito à promoção da saúde, e que é o contacto com as pessoas, principalmente com pessoas jovens, com jovens adultos, que normalmente têm frequências de consumo muito superiores àquelas da população geral e que de outra forma não contactariam serviços de saúde nem serviços sociais na área das drogas. Ou seja, o que a literatura nos tem vindo a mostrar é isso mesmo, que há uma especificidade grande do tipo de pessoas
que acorrem aos serviços de drug checking e que são pessoas que não vão a outros serviços. Ou seja, para nós, na Cosmicare, a análise química tem que vir sempre acompanhada, e isso o Daniel referiu, de uma intervenção breve de caráter motivacional, ou seja, é aqui que nós ancoramos essencialmente o nosso trabalho, e com a ideia a estimular a reflexão sobre os potenciais riscos que o consumo pode ter, e tudo isto é definido no quadro de objetivos pessoais, que são definidos entre as pessoas da Cosmicare, mas essencialmente entre as pessoas que consomem, ou seja, respeitando as suas subjetividades e aquilo que elas entendem que é importante para elas. Nos festivais, evidentemente, por força das circunstâncias, estamos a falar de intervenções realmente breves, que terão, por vezes, uma média de 5, 10 minutos, ou seja, quando estamos a falar de festivais que têm muitas pessoas e o serviço é muito requisitado. Eu tinha uma foto para vos mostrar, mas não está a conseguir partilhar, Lúcia. Já está aqui, não estão a ver. Eu não vejo nada, não sei se as outras pessoas conseguem ver. Não? Só um bocadinho. Eu não consigo ver, mas pronto, eu tinha uma fotografia para vos mostrar, mas lá está, voltarei lá se houver oportunidade, e era para vos mostrar que de facto temos tido o privilégio de contar com muita afluência ao serviço, o que o torna extremamente desafiante, mas por outro lado também é bom podermos chegar a um grande número de pessoas. Como o Daniel também referiu, porque é que isto faz sentido? Porque, de facto, a procura de estados alterados de consciência é uma coisa que tem sido transversal aos seres humanos, em todas as alturas, e muitas vezes isto é feito através do uso de substâncias psicoativas, não é? Através de drogas. Isto leva-nos para a questão que, mais ou menos desde que começou a ser feito, digamos assim, um negócio à volta das substâncias psicoativas, também se começam a ser conhecidos processos de adulteração dessas mesmas substâncias, não é? E eu trazia-vos também aqui uma frase, mas também pronto, não vai ser possível verem, mas era uma frase que vinha... acho que vão conseguir ver. Eu agora não consigo ser eu a mudar, pois não, Lúcia? Não, tenho que pedir. Pronto, então vou-lhe pedir-lhe só, aqui podem ver a fotografia que eu vos dizia, por exemplo, isto é uma fila das pessoas que procuram o nosso serviço no Boom Festival, ou seja, acho que dá uma perspectiva, não é, do tipo de serviço que estamos a falar e também, no fundo, do quão engajadas podem ser as pessoas na procura de respostas de redução de riscos. Se pensarmos que estamos a falar de um festival que acontece muitas vezes em agosto, numa zona interior de Portugal, não é? Em Idenha Nova, e portanto muitas vezes está uma temperatura acima dos 40 graus e para além de tudo isso, o que não falta são coisas muitíssimo interessantes no programa para as pessoas poderem fazer. E apesar de tudo, estas pessoas escolhem estar ali à espera para conseguirem saber o que é que está nas suas substâncias psicoativas, ou seja, mostrando que de facto aqui há uma particularidade deste tipo de pessoas que, sendo pessoas que consomem drogas, estão muito longe dos estereótipos que durante muitos anos se tentaram vender, de que as pessoas consumidoras não queriam saber de si, nem da sua saúde, nem do seu bem-estar. E acho que cada vez mais esse tipo de ideias vai caindo por terra. E a nossa experiência também nos mostra isso, e que muitas vezes quando essas preocupações sobre um determinado imperativo de saúde não parecem não ser as principais, tem muito mais a ver às vezes com questões estruturais que sozinhos os serviços de redução de riscos não conseguem resolver, do que propriamente com a preocupação ou não das pessoas com o seu bem-estar. E se calhar pedia-lhe só para passar agora o slide. Pronto, aqui nós vemos, lá está, este é um exemplo de um momento de intervenção e, portanto, que a conversa é de facto aqui um momento privilegiado, mais até do que a análise química, diria eu, e pedir-lhe também para avançar. Lúcia, obrigada. Pronto, e temos aqui esta frase, que era uma frase que eu vos estava a referir, que diz: embora o mercado ilícito de drogas faça parte da nossa sociedade há muito tempo, os últimos anos trouxeram mudanças significativas no cenário das drogas de rua. Juntamente com a introdução de uma grande variedade de psicadélicos, deu-se um aumento na proporção de consumidores adolescentes e relativamente inexperientes e um interesse sem precedentes por parte dos mídia.
Surge então uma situação em que as drogas compradas na rua frequentemente não contêm as substâncias ativas que supostamente estariam presentes. Eu acho esta frase interessante porque isto é um livro sobre drug checking que foi publicado já em 1974, ou seja, estas respostas que muitas vezes são vendidas como respostas novas ou aparentemente novas para lidar com uma situação de desregulação dos mercados, não é? Da anarquia dos mercados, como o título do webinar nos diz. Esta anarquia dos mercados, de alguma forma, tem estado sempre presente, e esta frase é de 74, mas poderia ser de um livro publicado ontem. Ou seja, desde que existe mercado informal e desde que existe venda e possibilidade de lucro, que é tanto maior quanto mais arriscado o negócio é, e normalmente isto está associado à sua proibição, faz com que, de facto, a adulteração tenha sempre sido uma constante e tenha sempre posto em risco as pessoas. Como eu estava a dizer, de facto, os primeiros serviços de drug checking surgem nos anos 60 nos Estados Unidos e no Canadá, e só mais tarde é que chegam à Europa, e neste momento temos já serviços espalhados pela maioria das zonas do mundo. Teremos à volta de mais de 30 serviços em funcionamento neste momento. É particularmente desde 2010 que se dá aqui um interesse renovado nestes serviços. Infelizmente, isto é potenciado muito pela crise dos opioides que tem vindo a afetar a América do Norte e que tem provocado muitas mortes por overdose, milhares de pessoas a morrerem todos os anos por overdoses, e evidentemente isto trouxe para a ribalta, não pelas melhores razões, o drug checking e a importância de saber o real conteúdo daquilo que se vai consumir e como isso pode ser de facto uma estratégia valiosa na prevenção de mortes por overdose. E é graças também, de alguma forma, a este interesse renovado que tem sido possível produzir então evidência sobre a forma como este serviço impacta, não só em termos de monitorização, que penso que o João irá explorar muito mais isso, mas também a nível individual, na forma como a pessoa individualmente pode regular o seu próprio consumo. Ou seja, do ponto de vista individual, qual é que nós diríamos, se calhar pode avançar, Lúcia, se não se importar. Qual é que nós diríamos que são os principais objetivos de um tipo de serviços como este? Será, desde logo, aumentar o conhecimento das pessoas sobre as substâncias que elas pretendem consumir, ajustar aqui as suas percepções de risco, que muitas vezes estão longe da realidade, principalmente quando as pessoas não sabem nada sobre os mercados informais e têm muito pouca noção do que é que pode adulterar as drogas que pretendem consumir, e depois promover junto das pessoas, graças a esta intervenção de cariz mais motivacional, as estratégias cognitivo-comportamentais que lhes permitam então aqui reduzir os potenciais riscos deste consumo. E de facto a literatura mais recente também nos tem dado indicação, e eu isso já tive a oportunidade de partilhar convosco no início, que o drug checking funciona como uma estratégia de intervenção precoce. Porquê? Porque alguém alcança grupos de pessoas que consomem mais drogas do que a população em geral. E quando falamos de grupos de pessoas, vamos ver que, para já, os serviços de drug checking, isto parece ser transversal a quase todos no mundo, e o nosso também não é exceção. Tem uma população marcadamente masculina, portanto, são os homens que, em grande proporção, homens brancos, vêm ao nosso serviço de drug checking, mas também depois o que se tem percebido, pelo menos no âmbito dos contextos recreativos, é que, de facto, também são estas pessoas que de alguma forma consomem mais drogas, que são responsáveis pela compra das substâncias e que muitas vezes incitam comportamentos de risco maiores. E, portanto, de alguma forma o serviço está a atingir, apesar de estar a atingir uma população que não é tão vasta quanto isso, acaba por atingir uma população com a qual é de facto relevante trabalhar. O que também se tem percebido é que são pessoas que de outra forma se sentem integradas socialmente. O que acontece é que nunca procuraram nenhum outro tipo de serviço, mesmo quando às vezes os consumos podem já não estar tão controlados assim. Por exemplo, no caso das pessoas que têm vindo visitar o drop-in da Cosmic Care nos últimos 2 anos, não é? Desde que abrimos o serviço em outubro de 2019, mais de 80% nunca tinham contactado com nenhum serviço social ou de saúde na área das drogas. Portanto, foi a primeira vez que o fizeram, apesar de serem muitas vezes já consumidores experientes e terem de facto elevadas frequências de consumo. E porquê é que estas pessoas procuram um serviço como o da Cosmic Care e não procuram outros serviços?
O que a literatura também tem mostrado, não só para o caso da Cosmicare, mas como outros serviços que estão disponíveis na Europa, é que de facto estes serviços são percepcionados por este grupo de pessoas como tendo informação fidedigna, como sendo um sítio onde de facto lhes vai ser dito algo que lhes faz sentido, que eles podem utilizar na sua vida de consumo e que eles percepcionam como verdadeiro e não exagerado ou não feito de forma a demonizar, digamos assim, o seu consumo, ou seja, eles sentem que a sua subjetividade e as suas motivações para consumir são ali abraçadas e, portanto, acabam por vir. Os projetos e as equipas de redução de riscos, então, que têm vindo a incorporar este tipo de resposta, acabam por chegar também a mais pessoas e de forma mais eficaz. Nós, na Cosmicare, temos vindo a investir cada vez mais, então, na produção de evidência científica neste sentido, tanto avaliando aquilo que oferecemos nos festivais, como depois no serviço fixo que oferecemos em Lisboa. E eu aqui trazia-vos só alguns exemplos. Este é um artigo que publicamos em 2017 e que tem a ver precisamente com os N-bombs que o Daniel falava. Neste ano, isto são dados do boom de 2014, quando, por exemplo, houve uma adulteração de 50% das amostras submetidas de LSD, 50% não era de facto o LSD e, portanto, foi extremamente valiosa a possibilidade de estar disponível a resposta de drug checking, porque eventualmente houve aqui muitas situações de crise e muitos acidentes que puderam ser evitados e isso foi interessante. Se pudesse passar à frente também, Lúcia. Pronto, aqui tem outro artigo que publicamos em 2019, já com uma avaliação mais completa do festival. Depois, se alguém tiver interesse, nós podemos, sem problemas, ceder este tipo de literatura. E eu, para terminar, ia só partilhar convosco os resultados da última edição do festival, do Boom, onde nós tivemos a oportunidade de implementar um estudo mais completo, que passou por 4 momentos de recolha de questionários e depois um quinto momento que não aparece aqui, de entrevistas semi-estruturadas que foram feitas às pessoas que utilizaram o nosso serviço. Portanto, só para perceberem assim muito rapidamente, no momento em que a pessoa entrega a sua amostra, o que acontece é que ela responde a um questionário, um pré-teste. Depois, num segundo momento, quando recebe o resultado, nós perguntamos-lhe o que é que ela vai fazer agora que tem esta informação e já recebeu, digamos assim, o aconselhamento. Depois pedíamos às pessoas que voltassem 3 dias depois para nos dizer de facto o que é que tinham feito, e depois o quarto momento, que era um momento de follow-up 6 meses depois, em que iríamos avaliar uma série de medidas que eram semelhantes às do pré-teste, não é? Digamos que é um estudo com pré-teste e pós-teste, mas depois tem aqui 2 momentos intermédios. Nós queríamos, por um lado, validar aqui medidas de intenção comportamental, ou seja, toda a literatura que existia até ao momento sobre drug checking era baseada em intenção de comportamento, ou seja, partia-se daquilo que as pessoas diziam que iam fazer para aferir de facto se havia mudança comportamental ou não, e o que nós quisemos aqui perceber era se a intenção comportamental batia depois com o comportamento reportado passado 3 dias. E, portanto, perguntamos às pessoas no momento em que receberam o resultado e passado 3 dias, e de facto vimos que pelo menos em 71% dos casos as pessoas tinham mantido aquilo que tinham decidido. E depois queríamos também perceber quais eram os efeitos do serviço a longo prazo, ou seja, passados 6 meses da implementação do contacto com a Cosmicare no Boom Festival, salvaguardando sempre que aqui é um contacto que pode ser apenas uma vez. Os resultados mais interessantes, não sei se pode passar à frente, só Lúcia agora. Pronto, aqui vêm mais ou menos as pessoas que usaram o serviço, a maioria, como eu disse, são homens. As proporções não são muito diferentes daquelas da população geral do Boom, contudo é uma população francamente mais masculina. Pedir também para passar à frente, que eu não sei se já não estou a ultrapassar o meu tempo. Uma coisa que é bastante particular é que, de facto, estamos a atingir aqui uma franja de população que é muito educada, portanto, temos aqui quase 74% de pessoas que usam o serviço com frequência do ensino superior, e a grande maioria está a trabalhar e a estudar. Portanto, é de facto uma população que está francamente integrada socialmente, mas que continua a consumir drogas, mas quer fazê-lo, digamos assim, da forma mais segura possível. Pode avançar também. Pronto, eu peço desculpa porque eu não tive tempo. Este gráfico é tirado de um artigo que foi submetido para publicação, mas ainda não está disponível. Mas só para vos dar assim os resultados mais relevantes,
E vou-me focar apenas nos do terceiro dia, portanto, no comportamento e não na intenção comportamental. E observamos que quando o resultado não era esperado, 86% das pessoas decidiu não consumir a substância que tinha planeado consumir, ou seja, decidiu descartar a substância. E isto é um número muito relevante, tendo em consideração que há aqui a potencialidade de vários desafios quando as pessoas consomem uma substância que não é esperada, desde acidentes mais ou menos graves a overdoses fatais, como eu já vos tinha dito. O 11% decide consumir uma dose menor do que aquela que tinha planeado inicialmente e apenas 3% das pessoas que não tiveram o resultado esperado decidiram manter o seu consumo tal como tinham planeado. Eu penso que vocês aqui não conseguem ver muito bem, mas lá está. Eu depois tenho, quem tiver interesse também pode contactar-me e eu depois posso ceder este material. No que diz respeito às mudanças a longo prazo, não sei se pode passar, Lúcia, do follow-up de 6 meses, o que vemos é que de facto houve um aumento geral na adoção de medidas de redução de riscos por parte da maioria das pessoas. No entanto, foram aumentos muito pequenos e só no caso de comprar as minhas substâncias a fontes mais fiáveis é que houve aqui mudanças estatisticamente significativas. Evidentemente, as mudanças de 6 meses vão esbater-se, porque na realidade, primeiro temos uma amostra de follow-up pequena, o que torna difícil a comparação, e porque de algum modo estamos a falar apenas de um momento. Portanto, se calhar o mais importante é evitar aqui acidentes no festival. O que estamos neste momento a implementar é algo semelhante no nosso drop-in, porque aí sim acho que vamos conseguir gerar dados mais interessantes sobre a mudança a longo prazo, porque muitas das pessoas que nos visitam-nos várias vezes, ou seja, são pessoas com quem construímos uma relação continuada. E para terminar, deixava só aqui um desafio com que a Cosmicare se está a debater e que até pode ser interessante para pensarmos todos juntos, que tem a ver com isto. Como é que conseguimos tornar o nosso serviço chegar a pessoas mais diversas, a uma população mais diversa, nomeadamente às pessoas que consomem em situação de mais vulnerabilidade, ou seja, para as quais temos agora um projeto, mas que é bastante desafiante de alguma forma convencê-las a testar e a ceder parte da sua substância para testar, como é evidente, porque as questões são diferentes e, portanto, isto é uma coisa interessante. Também como é que tornamos os nossos serviços mais apelativos às mulheres e os tornamos mais inclusivos, ou seja, eu penso que esse é muito o nosso desafio para o futuro. Queria agradecer-vos a oportunidade e depois acho que se houver alguma questão no final também poderemos discutir melhor. E peço desculpa, Paula, que eu se calhar passei o meu tempo. Seguramente, mas também tiveste aquele contratempo inicial. Muito obrigada, Helena. Realmente tudo aquilo que nos trouxeste é muito relevante e é relevante sobretudo para sublinhar a importância da investigação na intervenção. Não é? Não basta apenas implementar respostas, também é importante avaliar estas respostas e perceber um bocadinho mais dos comportamentos e do que é que acontece, não é? Para lá daquilo que pode ser unicamente as pessoas escolherem consumir uma substância, não é? Isto traz-nos realmente informação muito relevante, não é? E que nos ajuda não só a redefinir políticas ou eventualmente podermos redefinir políticas e intervenções, mas também desmistifica muito aquilo que é não só o estigma relacionado com a questão dos consumos, como também o perfil dos utilizadores de substâncias, não é? Isto também nos aproxima muito também de outras questões ligadas com o que é lícito e o que não é lícito no que diz respeito aos consumos e às próprias substâncias e à regulamentação. E, portanto, é tudo, e a evidência científica é inequívoca, não é? Isto depois também nos ajuda bastante a poder suportar decisões políticas que muitas vezes encontram algumas obstáculos, sobretudo e nomeadamente em determinadas visões mais conservadoras no que se refere realmente à autodeterminação das pessoas no que diz respeito aos consumos. Eu passo então agora a palavra, e podemos discutir isto um bocadinho mais no final. Eu passo a palavra agora ao João. Obrigada, João, por teres vindo, por estares connosco também. O João vai-nos falar um bocadinho do drug checking no contexto mais europeu. Obrigado, Paula. Bom dia a todas e a todos. E, primeiro, obrigado pelo convite, para mais uma vez estar presente convosco. Para mim, pessoalmente, como português, é sempre um prazer estar nestes eventos em Portugal e em português. Acho que devo também fazer um pouco um conflito de interesses. Conheço muito bem o trabalho da Cosmicare e tenho muito apreço e respeito por tudo o que fazem. Portanto,
trabalhamos também noutros projetos em conjunto, portanto acho que também devo fazer este conflito de interesses prévio. Conseguem ver a minha apresentação? Porque eu tive que partilhar como ficheiro? Certo, ok. Só ver se consigo mudar. Ok. Muito rapidamente sobre o Observatório Europeu, para aqueles e aquelas que estão connosco e não conhecem tão bem. Somos uma agência técnica da Comissão Europeia, a Agência Europeia de Drogas, estamos em Lisboa desde 95. Temos como tarefa fundamental recolher informação sobre o uso de drogas, as consequências, os mercados e as respostas em termos de intervenções, de prevenção, redução de danos, riscos. Como é que fazemos isso? Temos uma rede de pontos focais, que nós chamamos de pontos focais em todos os Estados-membros, mais a Noruega e a Turquia, por exemplo, em Portugal o CICAD, que tem como função enviar-nos todos os anos dados atualizados sobre todas as componentes na área das drogas. Temos também muito trabalho com redes de peritos nas mais variadas áreas, como é o caso do drug checking. Nós queremos pensar que os nossos principais, vamos chamar, clientes são aqueles que definem políticas de drogas a nível europeu, mas também aqueles que estão no terreno, profissionais e, fundamentalmente, pessoas que utilizam drogas, que devem e deveriam ser o foco principal também do nosso trabalho. E aqui ligar um bocadinho com o que tem vindo a ser discutido e tentar fazer a ponte ao longo da apresentação com o drug checking, porque só agora falarmos tanto, debater-se tanto, apesar de ser já uma intervenção que existe há décadas na Europa e na América do Norte. Em termos de monitorização de drogas, atualmente, para nós, a nível europeu, mas também para os nossos parceiros nacionais, sempre tivemos, vamos continuar a ter lacunas no nosso conhecimento. Em termos dos estudos e das fontes de dados que utilizamos, temos algumas dificuldades em ter dados atualizados, temos decréscimo de taxas de respostas em inquéritos. Portanto, há muitos desafios atuais que temos de tentar combater numa base diária. Foi mencionado anteriormente, muitas vezes aqueles que consomem drogas poderão não saber o que estão a utilizar, as drogas poderão ser adulteradas, poderão ter comprado algo que não é realmente o que têm. Muitas vezes aqueles que vendem poderão também não saber o que estão a vender. Temos mercados muito mais globalizados, a internet veio criar aqui um mercado muito mais dinâmico de acesso e disponibilidade de substâncias. Temos mercados online, temos muito mais substâncias disponíveis e isto acontece todos os anos. E isso é o que temos vindo a ver. Em termos do Observatório Europeu, ao mesmo tempo que temos visto estes desenvolvimentos, nós temos que nos constantemente tentar atualizar as nossas fontes de recolha, os nossos métodos de trabalho, e por isso é que ao longo das últimas décadas temos introduzido sempre, mesmo que sejam intervenções como o drug checking, que já existe há 2 décadas ou 3, ou ainda mais, nós temos ao longo dos anos só tido um primeiro contacto com muitos desses métodos e dessas redes. Por exemplo, drug checking temos aqui que só em 2018 é que utilizámos pela primeira vez dados de serviços de drug checking na Europa nas nossas publicações, apesar da nossa ligação com a rede ter começado já uns anos antes. Introduzimos os inquéritos online, introduzimos a análise de águas residuais, a análise dos mercados online da Darknet, ou seja, temos constantemente tentado um bocadinho acompanhar as mudanças no panorama das drogas e a forma como trabalhamos. Se muito rapidamente olharmos às novas tendências ou às últimas tendências europeias em termos de drogas, vemos que nos mercados existem drogas com alta potência ou pureza que podem criar riscos para a saúde individual e saúde pública, e aqui referi-se também a importância dos serviços de drug checking para termos informação fiável e atualizada sobre essas substâncias. Produtos de cannabis, temos visto nas últimas décadas o aumento do teor médio de THC, a pureza de cocaína tem continuado a aumentar, vimos também que a produção na América do Sul e o tráfico para a Europa e para outras partes do mundo não tem parado, tem aumentado também. O Daniel mencionou o conteúdo das pastilhas de MDMA tem aumentado. Perguntavam se era uma tendência nacional ou europeia, uma tendência claramente europeia, mas que por a maior parte da produção de MDMA e mesmo anfetamina acontecer
no território europeu, nos Países Baixos e na Bélgica, passa por ser também uma tendência mundial, porque depois existe também muita exportação do que é produzido na Europa. Em termos dos padrões de consumo, temos visto que existe, ao haver muito mais substâncias disponíveis nos mercados europeus, e aqui existem também muitas diferenças a nível dos Estados-membros, vemos que existe muito mais padrões de policonsumo, o que poderá intensificar as consequências negativas da interação das diferentes substâncias. Temos visto um aumento, se bem que não se enquadra no nosso mandato de trabalho, que passa só por drogas ilícitas ou ilegais, temos visto um aumento no consumo de benzodiazepinas, que, juntamente com outros opiáceos, poderá aumentar o risco de overdose. Mencionei antes novos produtos mais potentes de cannabis e novas formas de consumo, que são também um dos desafios atuais. Com o impacto da pandemia, é inevitável falar também, e aqui vou fazer a ligação também com o drug checking, como foi uma das fontes fundamentais que nos deu mais informação nos últimos 2 anos sobre o que estava realmente a acontecer com aqueles que consomem, mas também com as drogas disponíveis nos mercados. Vimos uma tendência que já existia antes da pandemia, mas um mercado de drogas muito mais digital, com as pessoas a utilizarem ferramentas de online para acesso a substâncias. Vimos com o fecho dos contextos noturnos, das discotecas, dos bares, a mudança da vida noturna para uma vida doméstica. No início tivemos informação das nossas redes que existiu um período de experimentação possível com novas substâncias, por exemplo, psicodélicos, o que vai um bocadinho contra aquilo que o Daniel apresentou, que houve um decréscimo na apresentação de amostras de LSD nos serviços da Cosmic Care. Portanto, isto poderá ter sido só no início da pandemia e algo esporádico em alguns países. Vimos que rapidamente os mercados se adaptaram. Não existiu grande falta de disponibilidade de substâncias, mas sim as oportunidades para consumir diminuíram. As pessoas saíram muito menos de casa. Aqueles que tinham consumos menos frequentes tiveram mais dificuldade a aceder a substâncias, portanto, mais do que falta de disponibilidade, as oportunidades foram alteradas. Houve muita adaptação de serviços de intervenção, inclusive dos serviços de drug check, e muitos a nível europeu que tiveram que fechar as suas atividades por causa das regras de confinamento, da pandemia, e para nós foi fundamental o acesso a redes de peritos, inclusive a drug checking. Tivemos inúmeras reuniões de focus group para tentar perceber o que é que realmente estava a acontecer, e aqui se vê também não só componentes da intervenção prática, química, analítica de dados, de obter dados, mas também o ter acesso a uma rede fundamental de peritos que têm conhecimento, que têm continuaram a manter contacto com os seus públicos-alvo e tivemos acesso à informação que de outra forma não conseguiríamos ter. E aqui fica também o meu agradecimento para a rede europeia, mas também para as outras redes com que trabalhamos. Aqui há, infelizmente, como não dá para ver muito bem, os serviços de drug checking na Europa têm, a Helena e o Daniel falaram, temos vários modelos, existem em 10, 11 países neste momento. Temos aqui mencionados 20 serviços, muitos modelos diferentes de funcionamento, alguns só em contexto festivo, de festival, outros como a Cosmic Care em Espanha, nos Países Baixos, em que existe serviços de drop-in que estão disponíveis durante a semana em cidades específicas. Portanto, existem várias técnicas que são utilizadas, portanto, existe uma grande variedade e discrepância também nos modelos de drug checking existentes atualmente. Qual é a nossa relação no Observatório com o drug checking? Temos estabelecido, diria que nos últimos 5, 6 anos, uma relação uma cooperação com a rede europeia de serviços de drug checking. Através dessa relação, temos trabalhado em conjunto na automatização e na submissão de dados 2 vezes por ano para uma base de dados europeia que depois é enviada para o Observatório e que tentamos em conjunto publicar os dados dos serviços. Temos também trabalhado numa que esperamos que saia num futuro muito próximo, uma publicação sobre indicações sobre boas práticas na forma de comunicar o risco e na forma de comunicar os resultados dos serviços de drug checking para
para as suas populações-alvo. Portanto, temos vindo a trabalhar no último ano ou nos últimos 2 anos nessa publicação em conjunto. Portanto, temos vindo a fazer um trabalho em conjunto. Acho que tem sido benéfico para as duas partes, ou quero acreditar. Para um lado, para o Observatório, temos 3 componentes fundamentais que o drug checking nos ajuda e é fundamental. A monitorização dos mercados, que drogas estão disponíveis, se estão adulteradas ou não, os níveis de pureza, de potência. Não podemos esquecer que o drug checking é fundamentalmente também uma intervenção de redução de risco ou de danos. Como a Helena mencionou, não é só análise química, é o momento de partilha, de comunicação daqueles que utilizam os serviços. E temos visto que os serviços de drug checking são uma parte fundamental do nosso sistema alerta europeu de novas drogas. Muita da informação que temos de novas substâncias presentes nos mercados europeus advém da informação de análise de drug checking. Portanto, são estas 3 componentes. Por outro lado, também achamos que o nosso envolvimento com a rede tem permitido existir mais debate, por exemplo, como este, existir uma formalização de processos que já existiam antes entre os diferentes serviços, mas agora acho que mais automatizado e mais formalizado, o que permite também uma disseminação mais rápida da informação. E temos também sido muito consultados por alguns países membros que não têm ainda serviço de drug checking, mas que gostariam de ter, e acho que o Observatório tem tido também um papel, ainda que pequeno, ativo também na promoção da rede e dos serviços de drug checking como intervenção e ferramenta de monitorização de mercados. Aqui um gráfico, um exemplo do que saiu nos nossos relatórios europeus de drogas nos anos anteriores. Aqui, por exemplo, o número de substâncias que foram submetidas para a análise dos mais variados serviços. Aqui são os dados agregados. Por exemplo, para nós, quando agregamos os dados a nível europeu, já vimos que era para MDMA e a cocaína que tínhamos mais amostras, ao contrário do que era, por exemplo, no serviço português, que era mais MDMA e LSD. Temos também onde são submetidos, sem drop-in, sem festivais de música, e depois os diferentes níveis de adulteração que temos visto para as diferentes substâncias. Em contexto de Covid, conseguimos obter também dados adicionais para alguns dos serviços que continuaram a funcionar mesmo no contexto de pandemia. Vimos que, por exemplo, aqui é só um exemplo das amostras de anfetaminas que foram submetidas para os serviços de drug checking. Como o Daniel mostrou, anfetaminas geralmente são das substâncias mais adulteradas presentes nos mercados europeus. Por exemplo, vimos que foi uma alteração em 2020, que houve um aumento da proporção de substâncias submetidas como anfetamina, que eram realmente anfetaminas e não estavam adulteradas. Portanto, só um exemplo do tipo de informação que conseguimos obter durante o contexto pandémico dos serviços de drug checking. Aqui está sobreposto, eram 2 slides independentes. Porque agora uma instituição europeia utilizar drug checking e porque só agora, apesar de já termos várias décadas de implementação desta intervenção? Fundamentalmente, acho que a importância dos dados para todos, o ter acesso a dados quase em tempo real dos mercados e daqueles que utilizam drogas é fundamental. Os dados, dizemos sempre, é quase o novo petróleo dos tempos modernos. Portanto, drug checkings é mais uma fonte de dados para nós no nosso sistema de monitorização. Temos novas necessidades e, portanto, em termos de informação, e, portanto, foi mais uma forma de obtermos esse tipo diferente de informação. Temos diferentes ritmos. Muita da intervenção de drug checking é feita por organizações não governamentais, instituições europeias, instituições governamentais a nível nacional têm diferentes ritmos de incorporação institucional de modelos diferentes. E acho que isso explica também o porquê de só agora haver tanta discussão à volta desta temática. Eu acho que, para mim pessoalmente, temos a eterna questão, para mim injusta, sobre a evidência, e aí devo dizer que o papel da Cosmic Care tem sido fundamental na produção de evidência científica do impacto e da avaliação dos serviços de drug checking. Muitas vezes eu acho injusto que se questione os serviços de drug checking. Porque é que não nos apresentam evidência que as pessoas deixam de consumir, independente do resultado que recebem ou não? Acho muitas vezes é injusto porque
digo sempre isto, eu acho que é a mesma coisa que irmos a uma cadeia de fast food existente em todo lado e pedir-lhes dados de, olha, mostrem-me que os vossos clientes têm novos hábitos de dieta e diminui o vosso peso, quando não é esse o objetivo daquela cadeia de alimentação de fast food. Acho que se deve pedir evidência de acordo também com os objetivos da intervenção de cada serviço e não condicionar possíveis financiamentos desses serviços com base em evidência que muitas vezes é impossível, porque passa por intervenções de organizações não governamentais que podem não ter os fundos, nem as pessoas suficientes para fazer os estudos para além da sua intervenção. Portanto, acho que devemos também desmistificar um pouco a questão da evidência, se bem que nos últimos meses saíram duas revisões da literatura, de estudos feitos a nível europeu e mundial na área do drug checking, que provou que existem, se calhar, muito mais estudos a avaliar os serviços e a avaliar possíveis mudanças de comportamento que as pessoas que muitas vezes pedem evidência acham que não existe. Portanto, acho que convém também mencionar-se isso. E está um pouco ligado também com o medo e com todas as nossas percepções da área das drogas. Todos nós temos opiniões se as drogas são más ou boas, ou devem ser legalizadas, regulamentadas ou não. E acho também muita da discussão à volta de drug checking, mas também de salas de consumo assistido nas últimas décadas, passa pelos nossos próprios medos, que depois ficam também ligados e condicionam a nossa atuação entre profissionais. Como disse anteriormente, acho também a profissionalização e a formalização de alguns processos na rede do TEDI, da europeia, acho que também ajudou que fosse agora também um dos momentos para termos acesso a mais informação e trabalharmos mais em conjunto. Acho que devemos pensar ao nível europeu e do Observatório, estamos num momento de reflexão, que estamos a pensar um novo business model, muito mais centrado nos nossos clientes e nas pessoas que utilizam drogas, e acho que agora é fundamental pensarmos em respostas inovadoras, com novas lentes para atingir outros públicos-alvo, que muitas vezes, e a Helena mencionou isto, se calhar alguns dos serviços de drug checking são muito focalizados ainda em pessoas integradas, que utilizam principalmente meios de festival, e acho que devemos também alargar um pouco o nosso espectro e termos respostas inovadoras, e acho que é responsabilidade do Observatório Europeu também ajudar nessa conceptualização. Temos que conseguir antecipar e estar melhor preparados para um futuro próximo, e aí é fundamental, e também fazendo um bocado um paralelismo com a pandemia e Covid-19, a importância da comunicação, como comunicamos os nossos dados, como tentamos chegar a novos públicos-alvos. E o último ponto que tenho é, eu acho que devemos sempre, estamos a falar de drug checking, mas pensar também na bigger picture. Drug checking, temos também agora a desenvolver, por exemplo, trabalho com a rede e criar uma rede com as instituições que estão a trabalhar em salas de consumo assistido. Portanto, devemos tentar perceber as novas tendências no mundo das drogas, mas também contextualizá-las em tudo o que está a acontecer à nossa volta. A inovação, novas ferramentas que podemos utilizar nos serviços de intervenção, mas também na monitorização de mercados. O envolvimento de novas substâncias, o papel muito importante que os medicamentos têm nos padrões de consumo para as mais variadas populações, os impactos possíveis na economia que esta pandemia vai ter, as mudanças a nível de políticas de drogas, na cannabis, em todo o mundo. Acho que devemos pensar também, drug checking, mas também na bigger picture, quando tentamos pensar um bocadinho no que vai acontecer num futuro próximo, e acho que é isso um dos passos que estamos a fazer a nível europeu. E queria só agradecer mais uma vez a oportunidade para estarmos presentes e estou aberto a questões e para o debate com os outros participantes. Muito obrigado. Obrigada, João. Muito obrigada a todos. Nós temos aqui algumas questões que nos têm vindo a ser colocadas aqui no chat e algumas delas dizem respeito, são questões mais práticas, mais concretas, nomeadamente, e se calhar vou colocar a ti, Daniel, uma que diz respeito, há aqui uma curiosidade relativamente àquilo que tu mencionaste relativamente às análises biológicas através do cabelo.
Então, o António Duarte pergunta-nos aqui, diz-me: Daniel, muito obrigada pela tua apresentação, foi bastante clara. É possível detalhares um bocadinho mais sobre o projeto das análises biológicas através do cabelo? Depois, há outra questão que eu dirigia talvez mais à Helena a seguir, que tem a ver mais com os contextos onde a intervenção é desenvolvida. Nós temos aqui uma questão que nos coloca desculpem, o Rui Coimbra. Ele diz: porque só em contextos festivos para utilizadores ditos, ele põe entre aspas, limpos, não é? E não outros contextos de intervenção, outros contextos de consumo e de utilização de substâncias. Depois temos aqui algumas questões mais de ordem política e de reflexão, vou deixar para o fim. Daniel. Então, em relação ao que eu referi sobre o projeto de monitorização através da recolha de amostras de cabelo, ou seja, tal como o João estava a dizer, a monitorização mostra-se essencial para compreendermos o fenómeno das drogas, e neste momento nós temos diferentes ferramentas para tentar perceber de como é que os mercados se vão alterando, quando é que são introduzidas novas drogas, qual é a quantidade, por exemplo, das drogas que estão nas pastilhas, e esses mecanismos, como o João referiu, o wastewater analysis, que é a análise das águas residuais, ou seja, amostras que são recolhidas nas hectares e que de alguma forma, através de alguns cálculos matemáticos, tentamos perceber qual é a quantidade daquela substância que é consumida num certo local. Temos também os dados das apreensões, temos os questionários que são feitos normalmente anuais, com o CICAD e também a nível europeu pelo Observatório, questionários às populações para tentarmos perceber quais são os padrões de consumo. E agora, com este novo pequeno, podemos chamar-lhe projeto piloto, que até estou a fazer com um observatório, nomeadamente com o João, estamos a tentar desenvolver um pequeno estudo de recolha de amostras de cabelo que serão posteriormente analisadas e comparadas com os dados autorreportados pelas pessoas de um questionário que será feito no momento da recolha do cabelo e tentar perceber a ligação entre as substâncias que as pessoas reportaram consumir com, posteriormente, o resultado da análise do que conseguimos detectar no cabelo. Há aqui uma especificidade, é que normalmente a análise ao cabelo permite detectar substâncias que podem ir até, dependendo obviamente do comprimento do cabelo, mas ir a 3 meses, 4 meses, 5 meses anterior ao momento da recolha. Isto é uma forma de monitorização que nos permite não só avaliar, ou seja, não só comparar entre os dados reportados da pessoa com a análise do cabelo, mas também ter uma noção de qual é o tipo de substâncias que as pessoas têm consumido. Isto para nós, para a redução de riscos, é importante porque é mais um dado que nos permite preparar as intervenções e direcionar as intervenções, tendo em conta a especificidade das substâncias que as pessoas consomem. Ou seja, isso é essencial para nós, não fazer intervenções gerais, mas sim intervenções mais específicas, com um conhecimento específico de que tipo de substâncias é que as pessoas estão a consumir e que tipo de substâncias é que estão a ser introduzidas nos mercados informais. Obrigada, Só Daniel. complementar. Sim. No lado do observatório, para nós também é fundamental. Uma das grandes dificuldades que nós temos é ter informação sobre as novas substâncias psicoativas e os consumos, porque é muito difícil utilizar inquéritos à população em geral para obter dados fiáveis quando muitas das pessoas não sabem o nome dessas substâncias, que só são conhecidas pelo termo químico. É impossível, e temos feito variados estudos, mesmo o inquérito online europeu que o CICAD participou em Portugal connosco. Os dados de novas substâncias psicoativas são muito difíceis de analisar. E ao utilizarmos técnicas de análise do cabelo, como está a ser mencionado,
que têm acesso a uma biblioteca de substâncias brutal, é mais uma forma de tentarmos ter algumas informações sobre possíveis consumos dessas substâncias, ao confrontar também com o inquérito que iremos aplicar à pessoa para saber se estava ciente do que tinha consumido ou não. E só um ponto sobre a questão que foi colocada sobre porque só para pessoas em contextos festivos. Eu não mencionei, mas alguns dos serviços de drug checking na Europa já fazem a intervenção e análise de substâncias em salas de consumo assistido, como é o caso em Espanha, nos Países Baixos, acho que também recolhem dados de algumas salas. Portanto, em alguns países já é feito esse trabalho e não só em contexto festivo, mas ainda a intervenção é limitada. Essa foi uma das questões que nos foi colocadas aqui no painel das perguntas. E a Helena há pouco falou que há um outro projeto que vocês estão a desenvolver. Mas, historicamente, a drug checking aparece e gostávamos de perceber melhor porque é a implementação mais massiva nos contextos festivos. Paula, se me permites só também tentar responder ao Rui. Eu imagino que é para lançar a questão, porque o Rui sabe que não é assim e acho que está ciente, sendo parceiro deste novo projeto, dos esforços que têm sido feitos da parte da Cosmicare e agora com o apoio do CICAD, no sentido de alargar, de facto, a cobertura do serviço. O projeto RIDE foi um projeto que, como o Daniel referiu, financiado no âmbito dos bairros saudáveis, não é? Que é um financiamento que surge agora também no sentido de apoiar determinados bairros e determinadas zonas, particularmente agora na altura da Covid-19, e nós concorremos para tentar complementar o apoio extraordinário que o CICAD também nos deu para podermos ampliar o serviço às populações que consomem em situação de maior vulnerabilidade. O que é que acontecia até então? Evidentemente, estas populações têm características diferentes daquelas que eu mencionei e muitas vezes estão afastadas dos serviços, não por sua vontade, mas porque por uma série de questões estruturais não lhes é possível aceder a eles. Não era expectável que as pessoas se pudessem dirigir a um drop-in na Penha de França, se não for um local de consumo ativo. E, portanto, o que é que aconteceu? Depois também não é expectável, e é o que se tem observado, por exemplo, com a evidência que vai sendo produzida no Canadá, que as pessoas que estão em situação mais vulnerável, por exemplo, estejam disponíveis para dar parte, ainda que seja uma parte muito pequena, da sua substância que é destruída no processo de teste, e isso é uma coisa muito difícil para pessoas que muitas vezes tiveram que fazer uma série de atividades difíceis e às vezes ilegais para conseguir obter a substância, que a dessem para ser destruída. E, portanto, houve aqui todo um processo que teve que ser construído, desde a conseguir uma técnica que fosse suficientemente rápida para dar informação em tempo real às pessoas, porque também não é expectável que esta população vá testar à terça ou à quarta e espere até sexta para consumir, não é? Nós sabemos que isso não acontece. Portanto, nós precisávamos de informação no momento, precisávamos de uma técnica que não destruísse a amostra, porque é muito difícil conseguir isso, não é? E precisávamos de estar junto das pessoas, nos locais de consumo. Neste momento, as condições estão reunidas. Graças ao apoio do CICAD e dos bairros saudáveis, nós temos uma carrinha, temos um FETIR, temos uma parceria com a Sala de Consumo Vigiada da cidade de Lisboa e já estamos a testar, como o Daniel disse, caricas e material de consumo e os resultados já estão no nosso relatório. O que é que acontece neste momento? Por um lado, estamos agora também com o apoio do CICAD, ainda tivemos uma reunião com a doutora Graça nesse sentido, de nos apresentarmos mais formalmente às autoridades policiais, porque isto no drop-in, por uma razão que muito nos entristece, mas a verdade é essa, não se coloca da mesma forma, ou seja, a polícia não vai ao nosso drop-in e não interfere com os nossos utentes, digamos assim, mas nestas zonas de consumo muito intenso e também de tráfico intenso, a presença policial é muito forte e tem sido muito forte. E, portanto, para proteger não só as pessoas que trabalham na Cosmicare, mas também as pessoas que potencialmente querem vir testar de algum tipo de interação mais difícil, há toda aqui uma questão burocrática que é preciso dar a volta e que
não se colocou de facto e que não se coloca, não se tem vindo a colocar nos festivais. Se isso é certo, não é, mas é mesmo assim que tem acontecido. Por outro lado, nós neste momento temos tudo pronto para funcionar e precisamos que as pessoas nos venham deixar as amostras. E para isso, precisamos muito da ajuda da Caso, que é nossa parceira neste projeto. O Rui é um dos mentores do par que nós contratamos para fazer este trabalho. E agora precisamos é que nos façam também chegar as amostras, é que de alguma forma os pares e a Caso, que têm esta relação privilegiada com as pessoas que consomem, que de alguma forma eu não tenho com as pessoas que consomem nessas circunstâncias, nem as pessoas que trabalham na carrinha, nos possa ajudar a sensibilizá-las para a importância de elas virem testar e que lhes diga que vai ser uma coisa rápida, que não vai haver perda de substância e que a informação que podem obter pode ser uma informação importante. Nós não esperamos que essas pessoas descartem uma substância quando ela está adulterada, a expectativa não é a mesma. Mas o que tem vindo a acontecer no Canadá, por exemplo, as pessoas não descartam substâncias com fentanilo, apesar do risco, mas é possível trabalhar com elas formas de consumir que as ponham em menor risco. Mas para isso precisamos de facto da ajuda da Caso e de outras associações de consumidores e consumidoras que estejam disponíveis para nos ajudar a chegar a um terreno que nós de facto não dominamos. E acho que tem sido por aí, muitas vezes acho que esse também é o obstáculo que se põe às equipas em outros países, pelo que eu vou também partilhando com outros parceiros. Nos dá conta realmente que, em função dos contextos de intervenção, também a forma como as autoridades se colocam também é distinta, o que também nos remete para muitas das questões que têm a ver ainda com o preconceito existente e com todo o estigma associado ao consumo de drogas, nomeadamente nas populações mais vulnerabilizadas e mais nas franjas, não é? Isto dá-nos realmente que pensar, coloca-nos realmente muitas questões a esse nível e também nos dá conta que o quanto ainda temos que intervir, não é? E o quanto ainda temos que fazer também experiências e experimentar, e realmente a associação e a parceria, seja, por exemplo, neste caso a Cosmic Care com o CICAD, seja com as instituições de base e organizações de base local, ela é fundamental. Eu diria, temos aqui várias perguntas, infelizmente não vamos ter tempo de responder a todas, algumas dariam realmente lugar a uma discussão interessante, mas pergunta-nos aqui se sentem que a existência deste serviço tem influenciado as dinâmicas de consumo social, para além das mudanças comportamentais individuais. A vossa experiência de implementação do serviço, o que é que sentem que tem acontecido? A resposta é sem dúvida, sem dúvida. Eu não tive tempo, não teria tempo agora de estar a falar muito sobre isso, mas o artigo que está publicado em 2019, uma das questões do questionário tinha a ver com a partilha de informação e vemos que a grande maioria das pessoas que vêm ao serviço muitas vezes não vêm apenas para si, vêm testar, por exemplo, para um grupo de amigos, e isto acabou por ser corroborado depois com as entrevistas semi-estruturadas que fizemos, ou seja, nas entrevistas isso tornou-se muito patente. Muitas vezes, da mesma forma que há uma espécie de condutor designado, também há um testador, uma testadora, normalmente há um testador designado, ou seja, as pessoas vêm, mas depois é uma substância que foi comprada para um grupo e depois a informação que é obtida ali será partilhada com o grupo. Evidentemente, nós tentamos sempre estimular que as pessoas venham o máximo possível, porque as questões de umas não são necessariamente as de outras, mas isto é uma coisa que nos é relatado quase pela totalidade das pessoas que usam o nosso serviço. É que vêm testar para si, para a companheira, para o companheiro, para os amigos. Portanto, de facto, isto tem aqui um potencial de bola de neve, nomeadamente até através do trabalho que nós fazemos com pares, não é? Que depois nas suas redes informais também disseminam o trabalho da Cosmic Care e os resultados do drug checking, e portanto é mesmo assim que tem funcionado. Temos aqui uma outra questão que é pertinente, que nos coloca a Carla Oliveira, que diz: qual a possibilidade de alargamento do serviço de drug checking a outras zonas do país, nomeadamente o Alentejo? Isabel. É assim, no Alentejo, não faço ideia de quem está lá a trabalhar e se isso é uma possibilidade. Eu neste momento estou aqui sentada num espaço da Cosmic Care no Porto, que nos foi gentilmente cedido pela Câmara Municipal e que temos a grande expectativa de muito em breve poder pelo menos alargar o serviço à cidade do Porto. Temos muita vontade e esperamos consegui-lo em breve.
ou seja, a Cosmicare não irá trabalhar por todo o país, porque acho que isso não é viável, mas há outras equipas a fazer trabalho muito meritório e espero que possa acontecer. Uma das soluções, mas nós sabemos que legalmente é muito desafiante, tem a ver com o envio de amostras por correio. Esse sim poderia solucionar e poderia alargar o serviço, porque nós de facto temos possibilidade, principalmente com esta parceria do Egas Muniz, de facto analisar até bastantes mais amostras do que analisamos. E recebemos muitos pedidos de pessoas de todo o país, mas não podemos dizer às pessoas para nos enviarem amostras pelo correio, porque estariam a cometer uma ilegalidade. E, portanto, de facto, isso limita o alcance do serviço. Uhum. Queria também só acrescentar, Paula, não sei se posso. Ou seja, sim. e mesmo em termos de recursos e pensando no laboratório, ou seja, pensando no futuro do drug checking, ou seja, o drug checking já tem uma limitação per si, porque obviamente nós nunca vamos conseguir analisar substâncias do mercado informal. Ou seja, o drug checking é apenas, como eu disse no início, é apenas um penso rápido, não é? E que de alguma forma não irá resolver este problema do mercado de drogas. No entanto, é verdade que ele pode se expandir. Mas em termos de recursos, a nossa visão é que nunca fará sentido montarmos laboratórios em todas as cidades de Portugal. Ou seja, nós acho que o caminho terá de passar por ultrapassar esta questão legal do envio da amostra, porque essa é a única forma de se manter um serviço de qualidade, ou seja, ter um laboratório ou dois centralizado, com bons recursos, com boas técnicas analíticas, com bons técnicos que consigam analisar e processar estas amostras e depois fazerem chegar as amostras por via, por exemplo, por via postal a este serviço. Ou seja, eu penso que a única forma com os recursos que em Portugal nós temos disponíveis de conseguir fazer um serviço que funcione com uma qualidade de garantia seria este serviço estar centralizado em duas ou três cidades e as amostras chegarem a esse local. Em Portugal isto é ilegal, ou seja, nós já tentamos esta abordagem, no ano passado propusemos isto ao CICAD e não é possível. No entanto, há outros países, por exemplo, em Espanha, o Serviço do Energy Control, que recebe amostras de todo o país e, inclusive, tem um serviço de drug testing internacional. Ou seja, é possível enviar de toda a parte do mundo amostras para o Energy Control, que não é gratuito, ou seja, todas as amostras que vêm de fora de Espanha têm um custo que até é considerável, ou seja, eu penso que está entre os 80 e os 100 euros por amostra, não é? Mas, na verdade, é algo que consegue, para as pessoas que têm interesse, oferecer um serviço de análise qualitativa e quantitativa das amostras de substâncias. Nós temos realmente aqui muitas perguntas e eu vou-me atrever só a fazer mais uma que tem a ver também, de alguma forma, com aquilo que é o tema desta sessão, para além do drug checking como ferramenta em si mesma, que tem a ver com a questão da regulamentação e da anarquia dos mercados. Não é? E a pergunta é: qual será o lugar do serviço de drug checking num cenário de regulamentação dos mercados de drogas? Será que se poderá tornar um serviço obsoleto? É assim uma espécie de provocação. Mas estamos também bastante distantes, não é, de um cenário de regulamentação, mas de qualquer das maneiras eu até colocaria a questão também de uma outra forma, que é qual é que é a vossa posição relativamente às possibilidades de uma regulamentação dos mercados e como é que se constituem depois os serviços num cenário de regulamentação. Ou seja, a verdade é essa, ou seja, nós, pela nossa linha de advocacy e ao lutar pela regulamentação dos mercados e regulamentação da produção e distribuição, a própria análise de substâncias seria obsoleta. Mas, obviamente, que a redução de riscos em si é algo que ganharia muito mais espaço. Porquê? Porque, de alguma forma, se houvesse a possibilidade das pessoas adquirirem
substâncias com garantias, ou seja, produzidas pela indústria farmacêutica, digamos. Depois, obviamente, faria parte das obrigações das organizações não governamentais ou mesmo governamentais de manter estes programas de informação e de apoio às pessoas que continuam a consumir drogas. Mas se nós pensarmos, por exemplo, na questão do álcool, não é? Que houve uma tentativa de ilegalizar há 100 anos atrás nos Estados Unidos, foi o único período da história em que existiu álcool adulterado massivamente na sociedade e que houve casos de intoxicações graves devido a adulterantes no álcool. Sim, é verdade que em alguns países o álcool é ilegal e que essa adulteração existe nesses países, mas, por exemplo, em Portugal não há nenhum serviço de análise ao álcool, ou seja, nós, quando adquirimos álcool aqui não é na farmácia, mas no comércio, nos hipermercados, nós não estamos com medo que aquele álcool venha adulterado. Da mesma forma, imagino eu que se adquiríssemos as substâncias num ponto de venda em que havia garantia dos seus constituintes, não iria haver uma necessidade de análise. No entanto, a informação irá sempre ser precisa e, obviamente, os serviços de consulta, os serviços de acompanhamento, penso que iriam sempre fazer, ou irão sempre fazer parte do futuro das pessoas que consomem substâncias. Paula, deixa-me só acrescentar uma coisa muito rapidamente, que eu sei que já ultrapassamos o tempo, mas só para dizer que, sim, era isto que o Daniel estava a dizer, não é? Nós não temos propriamente casos de adulteração do álcool, embora acho que o álcool, apesar de tudo, dá-nos um exemplo do tipo de regulamentação que talvez não nos interesse, não é? Porque continua a ser das substâncias que mais problemas nos dá. E eu acho que isso é que mostrava que os serviços de drug checking talvez ficassem obsoletos, mas era o que o Daniel estava a dizer, os outros não, e talvez nem tanto até do ponto de vista da redução de riscos, mas da educação para o consumo desde logo e da própria prevenção e do papel que a prevenção poderia aqui ter, não é? Se calhar nós com o álcool não estamos a educar, ou há uma tentativa, mas de facto não tem corrido assim tão bem no que diz respeito à questão da educação para o consumo, embora o álcool tenha uma série de questões culturais também já associadas, mas aqui nas outras substâncias a serem regulamentadas acho que tínhamos que pensar de facto e tínhamos que aprender das experiências que falharam e reproduzir certamente outro tipo de estruturas de regulamentação que permitissem de facto às pessoas consumir com mais segurança, sabendo que excessos certamente haverá, quer o mercado esteja regulado ou não, mas pensando como é que poderíamos fazer a coisa funcionar desde mais cedo, não é? Investindo de facto aqui numa educação a sério, desde idades mais jovens e juntando aqui a prevenção, depois eventualmente a redução de riscos e claro ao tratamento, porque isso seria sempre necessário. Eu acho que obsoleto só mesmo o drug checking, mas nós trabalhamos para isso. Também não podemos trabalhar para manter só o nosso emprego, porque isso é um bocado perverso. E às vezes parece que é assim, mas o fundo acho que não é esse. Acho que é militante, mas depois precisamos de comer. Mas o fundo é para nos tornarmos obsoletos, pelo menos o drug checking. Sim, uma espécie de utopia, não é? Sim. Não sei se calhar discordo um pouco com a Helena e com o Daniel. Eu duvido que se tornassem obsoletos, até porque estamos a assumir que num contexto de regulação era 100% regulado e não existiria nunca mercado paralelo, ilegal, negro, como queiram chamar. Portanto, duvido que fosse um mercado 100%. Depois acho que a pandemia mostrou que os serviços de drug checking, mesmo aqueles, acho que também foi o vosso caso, que tiveram fechados, conseguiram por marcação, não sei se era assim, a inovação, conseguiram-se inovar e apresentar novas estratégias de intervenção, e acho que isso também prova que rapidamente se consegue adaptar. E terceiro, por exemplo, nos Países Baixos, em que existe, para os produtos de cannabis, temos os coffee shops, e existe uma grande proporção de amostras de produtos de cannabis que são ainda submetidos para a análise de serviços de drug checking. Portanto, acho que
não sei se seriam assim tão obsoletos num contexto de 100% de regulação. Bem, só dar-vos um feedback aqui no nosso, uma vez que as videoconferências têm esta questão, não é? Se por um lado temos uma abrangência grande e podemos reunir muitas pessoas provenientes de todos os lugares possíveis, depois temos esta questão de não termos a interação e não ser possível realmente também medir um bocadinho como é que a sessão foi, não é? E tem sido, e para as pessoas que também estão a assistir. E só dar-vos aqui alguns feedbacks muito positivos, felicitações de várias pessoas pelas vossas apresentações, muito interessantes, pela relevância do tema nesta área e a darem-vos também bastantes felicitações pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, quer na Cosmic Care, quer também o Observatório com este trabalho que tem de mobilizar e de alguma maneira de reunir informação e torná-la também disponível, não é? Como produção de conhecimento e disponibilização de informação. Portanto, dar-vos esse feedback, não é? Do público ao qual não temos um acesso direto e vocês não têm, da importância realmente de continuarmos a discutir estes temas. Teríamos muito mais para discutir, não é? Como podemos ver, não temos tempo. Eu agradeço a todos a vossa presença, o vosso contributo. Um bocadinho aqui, como o João disse, também tenho um conflito de interesse e declaro, não é, também publicamente e no sentido do meu apreço e um trabalho muito próximo de muitos anos através do CICAD com a Cosmic Care e do trabalho muito relevante e profundamente sério e honesto de todos os pontos de vista que a Cosmic Care tem vindo a fazer ao longo do tempo e portanto isso também tem que ser sublinhado. É um parceiro com o qual queremos continuar a trabalhar e suportar e apoiar de vários pontos de vista. E outros que possam juntar-se, não é, ao trabalho que o Cosmic Care tem vindo a fazer, também noutros pontos do país. E com isto eu despeço-me, agradeço a presença de todos os que estiveram em casa, desejo um bom resto de dia onde quer que estejam e passo só a palavra ao Dr. João Golão para ele dar uma palavra final e muito obrigada a todos mais uma vez pela vossa presença. Obrigado, Paula, e permitam, primeiro que tudo, que vos felicito pela qualidade das intervenções e pela abertura e pela forma clara como foi explicada a utilização desta ferramenta, uma importantíssima fonte de informação sobre aquilo que verdadeiramente está no cerne das nossas preocupações, que fornece mais uns quantos e importantes pixels para a fotografia para a qual temos outras origens de dados, e é da conjugação dessas diversas fontes que nós vamos conhecendo e podendo monitorizar de uma forma mais eficaz aquilo que são as substâncias que verdadeiramente circulam. Eu é evidente que não quero eludir o elefante na sala, que é a questão que foi enunciada desde o início e na intervenção de Daniel, fazendo a advocacy da questão da regulação dos mercados. De qualquer forma, creio que também não é uma questão, enfim, que possamos, ou em relação à qual possamos dar passos muito decisivos neste momento. Portanto, para já estamos a enfrentar uma situação que é aquela que temos no quadro político e legislativo, no edifício legislativo em que nos movimentamos. É evidente que o papel que o Observatório Europeu, por exemplo, tem na consolidação da informação ao nível de toda a União Europeia e mais alguns países, é importante para que a evidência científica que aponta num determinado caminho possa continuar a ser desenvolvida. Mas eu também tendo a concordar com a intervenção agora, esta intervenção final do João Matias, relativamente à questão da persistência, da bondade e existência deste tipo de resposta, mesmo num quadro de regulação das substâncias. Portanto, não me parece que seja um caminho tão óbvio no sentido da própria extinção da resposta do drug checking, o facto de se proceder à regulação, que será eventualmente o caminho a seguir, mas penso que estamos todos cientes, será um bocado mais adiante. No entretanto,
aquilo que fica óbvio é que há novos mecanismos, novas ferramentas, novas armas diagnósticas, como seja a tal exploração da questão do cabelo, da análise do cabelo, que nos pode também dar pistas e encaminhamentos seguros, também eles, para que tenhamos respostas mais efetivas relacionadas com as substâncias que, na verdade, circulam nas comunidades. Penso que fica claro também daquilo que tem sido o desenvolvimento dos projetos da Cosmicare e a sua deriva dos ambientes recreativos para uns ambientes de utilização noutros contextos, que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos tempos e que penso que se tornam óbvias as vantagens deste desenvolvimento. Fica no ar a questão de como podemos chegar a outras zonas do país e a necessidade de ter escala neste tipo de resposta, quer dizer, não me parece fazer grande sentido termos a ilusão de que vamos ter respostas de drug checking em cada capital distrito, mas temos que trabalhar também num edifício legislativo que nos permita funcionar com escala. Isto é possível. No quadro legislativo atual não temos condições para isso, mas temos a possibilidade de trabalhar e criar condições para que referida envio de amostras pelo correio, por exemplo, ou por um outro sistema qualquer de transporte, se torne possível. Parece-me que em qualquer dos casos será sempre, do ponto de vista até económico, mas também técnico e prático, muito mais viável do que pensarmos em abrir capelinhas pelo país fora. Portanto, há aqui muita margem para crescimento, muita margem para desenvolvimento de mais esta resposta. Que ela é útil, que ela tem impacto nos comportamentos, também me parece óbvio. Eu digo-vos há muitos anos, na participação numa reunião em Amsterdão, fiquei, digamos, foi para mim uma novidade e uma experiência importante, rica e enriquecedora, ver à chegada ao pé do hotel onde ia ficar, havia um anúncio daqueles núcleos luminosos em que passava a notícia, passava a informação, atenção, cocaína muito perigosa em circulação, mas em grandes parangonas e, portanto, disponível para toda a população. E isto aconteceu há, sei lá, mais de 15 anos. E desde aí que acredito francamente na utilidade, na bondade deste tipo de resposta e da devolução, que esse aí é também um aspecto em que eu penso que estamos ainda a pecar por defeito, na devolução da informação à população, na partilha com a população, nomeadamente com a população de utilizadores deste tipo de substâncias, que necessitam, de facto, de ter acesso à informação que é disponibilizada. Portanto, também aqui, organizações como o caso, que já aqui foi referido, para além daquilo que são os canais oficiais, mas que, enfim, provavelmente não chegam de forma tão eficaz, embora tenhamos feito nos últimos anos um esforço importante de utilização, enfim, de canais de divulgação mais próximos das pessoas, mas ainda assim há canais que têm que ser privilegiados para que esta informação chegue a quem verdadeiramente ela necessita. Pronto, mas não quero fazer aqui um grande discurso, para além de vos agradecer a todos a qualidade daquilo que partilharam connosco, seja a Cosmicare, seja o Observatório, que tem jogado nisto também um papel fundamental, e quero crer que com o novo modelo de negócio de que o João falou, teremos um investimento também maior para chegar não só aos técnicos, não só aos decisores políticos, mas também às populações de pessoas que utilizam drogas de uma forma muito mais eficaz. E, portanto, penso que o próximo ciclo, nós próprios estamos a entrar num novo ciclo estratégico, temos
um novo documento guia também em processo de aprovação e penso que teremos condições para continuar juntos e numa atitude de intensa partilha de pontos de vista e de informação e de esforços comuns. Penso que temos condições para continuar a contribuir para o elevar dos níveis de saúde dos nossos concidadãos, nomeadamente aqueles que têm este tipo de escolha. Portanto, a todos, muito obrigado. Obrigado aos nossos intervenientes mais diretos. Obrigado à Paula pela moderação, foi muito eficaz. Obrigado à equipa da formação, nomeadamente à Lúcia, e obrigado a todos os que estiveram connosco em mais esta videoconferência. Outras teremos nos próximos meses e esperamos continuar a contar com a vossa participação, com a participação destas muitas pessoas que estiveram hoje aqui connosco nestas videoconferências, das quais nos orgulhamos porque têm sido efetivamente de alta qualidade. Bom dia a todos, bom resto de dia e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Yeah. Bom dia. Obrigada.